Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, encarnados e os desencarnados que estão aqui também, que vieram, assim como nós, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 24. É um capítulo que fala sobre o conhecimento e como a gente pode usar o conhecimento não só a nosso favor, mas principalmente em favor daqueles necessitados. E o título deste capítulo é Não pôr a candeia debaixo do alqueire. E Jesus, aliás, está em Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 17, uma das passagens de Jesus em que ele diz: Ninguém, pois, acende uma luzerna e cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida, que não haja de saber-se e fazer-se pública. Ele tem um complemento aqui, que ele fala por que Jesus se expressava por parábolas. Só para contextualizar um pouquinho, a luzerna que ele fala aqui, ou a candeia, era uma lamparina que se usava naquela época com o azeite. Punha-se um pavio, acendia ali, e ela era usada para iluminar os ambientes. Então ele usa a expressão, porque era algo da época, e ele usa a candeia, essa luzerna. Mas ele usa também uma contraposição, de usar um alqueire ou um vaso cobrindo esta luz. Parece lógico, você acender uma lamparina e depois cobrir com um vaso. Eles usavam a expressão alqueire, O alqueire era uma medida, hoje a gente conhece como medida de terra, mas naquela época era uma medida de alimentos. Então ele coloca, ninguém acende uma lamparina e cobre essa lamparina, ou acende a lamparina e coloca embaixo da cama. Mas qual é o fundo disto? Qual é a essência do que Jesus estava dizendo? Que luz é esta? A luz do conhecimento. Do conhecimento intelectual, do conhecimento moral, do conhecimento espiritual. Mas em seguida ele vem e fala a parábola, ele diz a parábola. E a parábola é algo que começa a ser esclarecida, pelo menos para nós, a partir da codificação da doutrina espírita. Ora, mas então por que ele falava naquela época? Tanto é que ele foi questionado pelos seus discípulos. Ora, mestre, se você quer que tenha a luz para todo mundo, mas por que você fala por parábolas que ela poucas pessoas entendem? E ele dizia o seguinte, que os discípulos
já estavam preparados, moral e intelectualmente, para entender. Aqueles que estavam bem próximos a eles, porque outros não conseguiam entender direito o que ele conseguia dizer. Mas então isso era um privilégio somente daqueles discípulos? Não. Isso era uma questão de tempo. E Jesus explica, e Kardec vem reforçar aqui neste capítulo, dizendo o seguinte: o que foi dito naquela época tinha uma razão de ser para aqueles discípulos, para aqueles que já entendiam. Ele não podia chegar e dizer claramente tudo o que podia ser dito, porque a maioria não estava preparada para entender, para ouvir. Porque, como ele diz, muitos ouvirão, muitos verão, mas não escutarão nem enxergarão. Isto é, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Aquele povo, a maioria daquele povo naquela época não estava preparado para isso. E assim, como ele disse naquela época, todos os seus ensinamentos teve um período de aprendizado. Como uma criança na escola, não é jogado tudo de uma vez só para uma criança. Ela vai galgando ano a ano, né? E assim ela vai adquirindo conhecimento, assim ela vai evoluindo intelectualmente, ela vai evoluindo moralmente. E era exatamente neste sentido que Jesus, né, quis dizer: eu falo por parábolas para vocês que já entendem. Para os outros, eles irão aprendendo com o tempo. Nós mesmos, quando pegamos o Evangelho, quando pegamos alguns livros da codificação, a gente vê que os esclarecimentos das parábolas se deram mais claramente a partir desta época. Esse esclarecimento, de uma forma assim, mais arrazoada, ela se deu a partir daí. Outras religiões também vieram. Só que esta luz nem sempre brilhou, porque o conhecimento, ela é uma virtude do ser humano, que se ela não for bem, né, se essa virtude não for bem empregada, ela pode causar, como é que eu vou colocar? Ela pode causar problemas. Porque o conhecimento, se eu adquiro este conhecimento e guardo para mim, eu estou fazendo exatamente o que se faz com a luzerna, o que se faz com a candeia. Acende a candeia e cobre. Então eu faço isso quando eu aprendo intelectualmente, moralmente, espiritualmente, e guardo para mim. O conhecimento, ele tem que ser expandido, ele tem que ser, né, levado a todos, assim como uma luz, quando se coloca ela no candeeiro, aquela candeia se coloca no candeeiro e ela ilumina o ambiente todo. Nós não podemos ficar com o conhecimento somente para nós. Imagine um médico, um engenheiro, um administrador, um economista. Fazem anos e anos de estudos e de repente guarda para ele. Imagine a ciência, se os cientistas guardassem para eles tudo que eles aprenderam. Como é que nós estaríamos hoje? Este conhecimento tem que se traduzir em ação. É a mesma coisa com o Evangelho.
Nós pegamos, abrimos o Evangelho, vamos ler, fechamos o Evangelho, puxa, entendi o capítulo assim e tal. Coloquei em prática o conhecimento que eu adquiri aqui no Evangelho, eu coloquei em prática. Eu vou numa igreja assistir uma missa, eu vou num templo assistir um culto, eu vou no centro assistir uma palestra. E aquilo que eu aprendi, não, eu vou no centro só para tomar o passe, eu chego lá quase na hora do passe. Eu vou na missa só para pegar a hora da bênção. Gente, se vocês soubessem que o melhor de estar aqui num centro é exatamente no Evangelho. O passe é um complemento. O passe é um complemento. Assim como a bênção numa igreja é um complemento. Porque aqui nós estamos rodeados de amigos, nos ajudando, transmitindo energia. Muitos estão aqui buscando, assim como nós, aprender um pouco. Mas o que nós fazemos com este conhecimento? O que nós fazemos quando nós lemos o Evangelho? O que nós fazemos quando a gente ouve um Evangelho? Quando a gente ouve um padre numa missa, um pastor num templo? É a prática. Numa escola, é uma historinha, né? Numa escola, um dia o professor foi chamado à diretoria. E ele, chegou na diretoria, encontrou a diretora com a cara fechada. Aí ele viu um aluno sentado com a mão assim na cabeça, uma expressão assim desolada, o pai, a mãe. Ele imaginou o que estava acontecendo. Era uma escola que tinha regras, era uma escola que para entrar ali era uma dificuldade, porque era uma escola que tinha exigência, era um grau de aproveitamento muito bom. E aí ele sentiu aquele clima, ele olhou para um, olhou para o outro, olhou para aquele aluno, e ele falou: mas o que está acontecendo aqui? Ele sabia o que estava acontecendo. Ele olhou e falou: o que está acontecendo aqui? Por que eu fui chamado aqui? A mãe daquele menino olhou para ele e falou: meu filho. O pai ficou assim, a diretora falou: olha, este é um aluno, o aproveitamento dele é muito ruim, ele só faz bagunça, ele só apronta, só não sei o quê. Nisso, o menino começou a chorar. Chorou, virou para a mãe e falou: mãe, pai, eu prometo, a partir de hoje, mudar totalmente o meu comportamento e serei um filho diferente. A mãe chorou, o pai chorou, a diretora chorou, até ele ficou assim. Passou um tempo, aquilo, como era uma decisão, devia ser unânime, a decisão dele foi por não votar pela expulsão do menino. Conclusão, ele continuou ali. Passado um tempo, eles se cruzaram e ele parou, falou: fulano, vem cá.
por que naquele dia você disse que iria mudar? Ele falou, porque minha mãe, naquele dia, professor, me chamou de meu filho. Agora, veja a situação. Aquela mãe só chamou ele, assim, dessa forma carinhosa, de meu filho, porque aquele professor, com a luz com que ele entrou naquela sala, com o seu conhecimento intelectual, o seu conhecimento moral, o seu conhecimento espiritual, quando ele observou aquela cena, aquela situação, ele falou, se eu tomo a decisão de expulsar esse menino, o que ele será daqui a um ano? Então veja, ele aliou os conhecimentos que ele tinha ali em benefício daquele jovem, daquele rapaz. No livro Fonte Viva, na lição 81, Emmanuel dá o título de Candeia Viva. Este professor foi uma candeia viva. E todos nós podemos ser esta candeia viva. Todos nós podemos colocar o nosso conhecimento em favor dos outros, em favor principalmente daqueles necessitados. Quando estamos aqui nesta casa, quando fazemos o Evangelho em nosso lar, quando trazemos um parente, um amigo, um conhecido para fazer este Evangelho conosco em nossa casa, estamos colocando esta candeia no candeeiro e não colocando a candeia sob o alqueire. Todos nós temos esse dom de sermos esta candeia viva. Por quê? Porque a candeia precisa do azeite, precisa daquela energia para gerar a luz. E quanto mais óleo colocamos numa candeia, mais clara fica essa luz. E assim somos nós. Quanto mais fizermos em benefício dos outros, não importa o que, se emprestamos o nosso ouvido para alguém que queira, sabe, se desabafar, quando levamos uma palavra de consolo, quando fazemos um trabalho voluntário, enfim, de que forma seja, assim como aquele professor naquela sala de aula, que viu a situação, ele foi essa candeia viva. Nossa energia em fazer o bem é que vai fazer com que a nossa luz brilhe cada vez mais. E nós temos que fazer isso. Jesus disse, vós sois luz. Vós sois luz. Como é que podemos fazer esta luz chegar aos outros? Veja, não ofuscar. Uma luz muito forte pode ofuscar os outros. Uma luz muito forte pode nos ofuscar. Então nós temos que ir devagar,
na medida exata, no tempo certo, mostrando, né, como as pessoas podem ir mudando, como a reforma íntima em cada um de nós pode melhorar a nossa conduta, o nosso jeito de ser, como podemos aprimorar o nosso conhecimento, não só intelectual, mas também moral, espiritual. Nós somos, como diz Emmanuel, esta candeia viva. Quando nós levamos uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, quando nós abrimos uma página do Evangelho e lemos para alguém, quando pegamos uma dessas mensagens que tem aqui embaixo e entregamos para alguém, nós estamos fazendo o quê? Levando luz para essa pessoa, mostrando para ela que existe todo um caminho, por mais desesperador, por mais angustiante que seja o momento que ela esteja vivendo, né? Chegou o momento de sermos esta candeia viva. Já dando o nosso tempo. O capítulo é o 24º. Eu gostaria de sugerir a vocês, cheguem em casa, leiam, reflitam, porque eles têm outras passagens. Tem uma passagem muito interessante, quando Jesus diz, se você quiser conhecer a vida eterna, pegue a sua cruz e me siga. Que cruz é essa que Jesus está dizendo? Será que é um madeiro como ele carregou? A cruz que ele diz é a cruz da nossa responsabilidade. É a cruz de pôr em prática aquilo que nós aprendemos, de pôr em prática aquilo que nós já conhecemos. Obrigado por terem me ouvido. E vamos, neste momento, envolvendo a nossa irmã Jana, que vai nos trazer a mensagem do mentor da noite. Seja bem-vinda. Agradeço as boas-vindas. É sempre uma alegria o convite para estar nesta casa, para estar com os irmãos aqui, dando esta palavra humildemente a este Evangelho de luz, esclarecendo aos nossos corações este Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que coloca a Boa Nova como a candeia, a luz que veio iluminar a humanidade, que nos trouxe a palavra, que nos trouxe o caminho, a verdade, a vida a todos nós. Queridos irmãos, por parábolas falava nosso Senhor, para nosso entendimento,
candeia viva continua em nossos corações, esta luz que ilumina o nosso conhecimento. E nós não podemos colocar esta luz que o Criador nos dá e escondê-la, como é colocado, debaixo do nosso egoísmo, atrás dos nossos vícios, do nosso desânimo, do nosso orgulho. A candeia viva, a luz, devemos colocá-la bem no alto, a luz da sabedoria, a luz do conhecimento, a luz do amor, a luz da caridade, da resignação, do trabalho, a luz que Deus deu a cada um. Não podemos deixar e colocar a luz do desânimo, do pouco trabalho, da menos-valia, dominar os espíritos. Queridos irmãos, cada espírito aqui que brilha incessantemente, que tem a sua jornada, que é acompanhado com muito carinho e com muito afeto. Cada espírito aqui tem a sua luz brilhando incessantemente, e é assim que nosso Senhor Jesus Cristo quer que cada um coloque a sua luz em otimismo, em amor, em fraternidade, muito acima, muito acima, com muito otimismo, sempre, como foi colocado e explicado carinhosamente por nosso irmão. Que brilhe a vossa luz cada vez mais. E não deixem nunca dominar o desânimo. Não deixem. Aí está o Evangelho, esta boa nova, este remédio salutar que nosso Senhor nos coloca. A todos, abram o Evangelho em seus lares, em seus corações, abram este Evangelho de luz, para que seus espíritos recebam este remédio de esclarecimento, de sabedoria. Abram este Evangelho para que as asas sejam iluminadas e assim recebam cada vez mais esclarecimentos, ânimo e amor. Porque o amor, queridos irmãos, o amor faz com que se sintam melhores e recebam as bênçãos de Deus. E o amor faz com que os irmãos se aproximem mais dos benfeitores e recebam as luzes e a proteção divina e as sintonias. Queridos irmãos, este é o remédio, esta é a candeia. Que sejam merecedores
deste remédio, da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está. Não a coloquem debaixo do desânimo, dos vícios, da maldade, da maledicência. A coloquem lá em cima, muito acima, a caridade e o amor, como espera nosso Senhor Jesus de todos nós. Que o Pai, nosso Deus, nosso Pai de bondade, tenha sempre orgulho de todos nós. É que esperamos. Agradeço sempre. Agradeço aos irmãos e aos mentores da casa. Obrigada. Obrigado, irmão, por essas palavras, e que possa retornar sempre a esta casa, trazendo a sua mensagem. E vamos aproveitando este ambiente de elevação espiritual, este momento de paz, aproveitando a energia que envolve este ambiente, e vamos buscar doar um pouco de nós, mas doar aquilo que de melhor tivermos, em benefício daqueles irmãozinhos necessitados. E vamos fazendo uma vibração muito forte para todos aqueles irmãozinhos que estão enfrentando as agruras das guerras, das vaidades dos dirigentes das nações. Que esses irmãos possam receber o amparo do plano espiritual maior, possam receber o conforto, o reequilíbrio físico e espiritual para continuarem suportando essas provas pelas quais estão passando. Vamos vibrar por todos aqueles irmãozinhos doentes, desiludidos, aqueles irmãos desamparados, abandonados, também por aqueles irmãozinhos desempregados. Que as bênçãos de Jesus recaiam sobre todos eles. Que haja muita luz no nosso planeta. Haja muita paz entre os homens, discernimento entre os dirigentes, e que o plano espiritual possa envolver a todos com fluidos de amor e paz. Pedimos também a fluidificação da água que lá está, que nela possa conter tudo aquilo que necessitamos para o nosso reequilíbrio físico e espiritual. E neste momento invocamos a espiritualidade maior, que envolva todos nós que aqui estamos, no passe coletivo, trazendo a cada um aquilo que cada um necessita para o seu reequilíbrio físico e espiritual. Obrigado, Jesus,
pela oportunidade de mais uma vez aqui estarmos reunidos em vosso nome. E é em vosso nome que nos despedimos, nos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos todos em paz.